Olá, shalom e um bom e abençoado dia para você. Você está assistindo a mais um programa Um Passo de Fé da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Para conhecer um pouquinho mais da nossa história, quem somos, a nossa proposta de cristianismo, você pode acessar as redes sociais. O nosso site é www.concriste.org, mas você pode também acessar o Facebook, Twitter, Instagram, e agora nós estamos passando ao vivo todos os nossos cultos no canal do YouTube, Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, sempre às 19 horas. Ali você vai encontrar também outras mensagens armazenadas. Se você perdeu a mensagem do programa passado, você também encontrará ali no canal do YouTube. Deus preparou um banquete para você. Eu desejo que o seu coração possa desfrutar, aproveitar o melhor dele nessa hora. Eu não conseguia viver sem droga, eu era dependente de droga. Eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. Eu estava assim, desesperada. Eu era viciado na cocaína, na maconha. Eu era usuária de droga, eu bebia, eu fumava, eu tinha vontade de morrer. Eu não tinha um relacionamento bom com os meus pais, eu não conversava com meu pai, não tinha um diálogo na minha casa. Abri a minha casa, também abri meu coração. Quando olhei pra minha história e já não via solução. A noite fez-se dia, em meio às trevas a luz brilhou. Jesus, o príncipe da paz, em minha casa agora entrou. A minha casa é uma casa de paz, a minha vida é uma vida de paz e alegria que não tem mais fim. Jesus habita em mim, me faz viver, me faz sonhar, me faz acreditar, sou filho da paz. Eu já estava começando a ver espíritos ruins na minha casa, eles estavam me atormentando nos sonhos, na vida real. Eu sempre vivi assim, muito perturbada com o espírito, visões, vozes. E a gente estava passando por uma situação familiar bastante conturbada, nosso casamento estava em risco já. E todos os problemas que eu estava passando, parece que eu não via solução. Abri a minha casa, também abri meu coração. Quando olhei pra minha história e já não via solução. A noite fez-se dia, em meio às trevas a luz brilhou. Jesus, o príncipe da paz, em minha casa agora entrou. A minha casa é uma casa de paz, a minha vida é uma vida de paz e alegria que não tem mais fim. Jesus habita em mim, me faz viver, me faz sonhar, me faz acreditar, sou filho da paz. Hoje eu já não uso mais drogas. De restaurar o relacionamento com meu pai, com a minha família. Deus restaurou tudo na minha vida. Maravilhoso, Deus renovou a minha casa, renovou meu casamento. A minha casa é uma casa de paz, a minha vida é uma vida de paz e alegria que não tem mais fim. Jesus habita em mim, me faz viver, me faz sonhar, me faz acreditar, sou filho da paz.
viver isso, você sentir o amor, o cuidado dele. Deus veio e transformou a nossa vida através das casas de paz. Casa de paz, graças a Deus. Hoje nem eu me reconheço. Hoje eu sou de Jesus, Ele me salvou. Não tenho o que falar, eu sou muito feliz, graças a Deus. Faça da sua casa uma casa de paz. Ligue agora, 3633-5957. Tudo pode mudar. Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 16. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aqueles que estavam aqui na semana passada ouviram um pedido da minha parte, que gastassem um tempo lendo a mensagem que eu havia publicado no nosso informativo, cujo título era Uma Nação sob Juízo. Não sei quantos fizeram isso, espero que você tenha feito. Porque, na verdade, é uma palavra profética, uma percepção do que Deus está fazendo nesse tempo com a nossa nação. Foi muito interessante a maneira como Deus começou a consolidar essa palavra no meu coração. Nós estávamos há 2 semanas aqui em oração, passamos 24 horas de oração naquele feriado e adoração. Eu estava orando já há algum tempo, umas 2 horas. Me deu sede, eu estava com sede, eu pensei, eu vou subir, vou tomar um pouco d'água e depois eu volto para orar. Quando eu terminei de pensar isso, uma jovem da igreja, uma menina, eu nem sei o nome dela, ela estava diante de mim com um copo d'água gelado. Ela me disse: pastor, Deus mandou me entregar esse copo. Me mandou entregar esse copo ao senhor. E mandou dizer para o senhor ler Jeremias capítulo 5. Eu entendi que o copo, não é? A água gelada, justamente logo depois de eu ter pensado, vou subir para beber água, era uma forma de Deus dizer assim: ei, presta atenção, eu quero falar com você. E Jeremias capítulo 5 é uma palavra muito pesada, porque é um texto em que Deus diz que Israel passaria por grande aflição. E passaria por grande aflição porque a nação estava desviada do Senhor, e não apenas a nação, mas também os profetas e os sacerdotes estavam comprometidos com a mentira. E por conta disso, a vara de Deus fustigaria. E enquanto eu li aquele texto, que eu também sugiro que depois, com calma, você faça, Jeremias capítulo 5, Deus me trouxe convicção de que é o que estamos começando a viver no Brasil. Nós somos um povo espiritual, nós precisamos ter discernimento e visão espiritual.
As coisas que estão acontecendo na nossa nação são mais do que uma sucessão de más coincidências. Não falo apenas do desgoverno, da pobreza de novo ameaçando as famílias brasileiras, a economia em derrocada. Não falo apenas disso. Catástrofes naturais, como aquela que aconteceu recentemente em Mariana, cujas consequências para a natureza e para a vida de tantas pessoas, para serem extintas, vão durar, na verdade, as consequências vão durar por muitos anos. Nossa nação está sendo visitada por pestes, enfermidades descontroladas. Os governos não sabem o que fazer. Doenças que até bem pouco tempo não eram conhecidas, estão se manifestando em epidemia na nossa nação. Já são milhares de bebês com microcefalia e com a perspectiva de que outros milhares nasçam nos próximos meses e anos. Os jornais de hoje já estampam que muitas mulheres grávidas estão procurando o aborto, cometendo, para mim, o pior de todos os pecados, com medo de que lhes nasça um filho com microcefalia. São algumas das coisas que estão acontecendo. E não são coincidência. Deus está fustigando o Brasil. Deus está visitando o Brasil com a sua vara. Porque, apesar de que nas últimas décadas a nossa nação tenha sido visitada com o Evangelho, com muitos movimentos do Espírito Santo, apesar de que a maioria absoluta dos brasileiros teve acesso à palavra de Deus, bem ou mal teve acesso, apesar de que milhões e milhões passaram pelas igrejas e muitos permanecem nas igrejas, apesar de todo o investimento que Deus tem feito para que nós nos tornemos uma nação digna, nós temos feito escolhas para longe de Deus. Cada vez mais nos distanciamos. O Brasil, depois de tanto investimento do Senhor, é mais corrupto, é mais imoral do que antes. E por conta disso, fruto das nossas próprias sementes, o Senhor está fustigando essa nação. E com muito temor, amados, eu falo isso, e não falaria se não estivesse debaixo de uma pressão muito forte do Espírito Santo para comunicá-lo. Os próximos tempos serão piores ainda. O Brasil ainda será visitado por tragédias que nós não podemos imaginar. E o propósito de Deus com isso é protestar. É dizer que Ele não concorda com os caminhos que nós temos escolhido. Mas também nos quebrantar, nos chamar de volta, nos dizer que se nós quisermos a paz, que se nós quisermos a prosperidade, que nós vamos ter que nos converter ao Senhor, que nós vamos ter que curvar a nossa cabeça diante da sua santidade. Os dias que nós estamos vivendo aqui na nossa nação são muito semelhantes aos dias de aos dias de Eli, esse sacerdote sobre o qual lemos um pouco. Nos dias de Eli, a nação estava se afastando de Deus cada vez mais, ofendendo ao Senhor. E isso, na verdade, não nascia lá fora, do povo em geral, mas nascia do sacerdócio. Os sacerdotes, Eli era o principal deles, seus filhos, Ofni e Finéias também, eram sacerdotes do Senhor e ministravam na casa de Deus em Siló. Esses homens, eles
viviam uma vida completamente indigna do seu sacerdócio. E por conta do procedimento deles, a nação se contaminou e se afastou cada vez mais de Deus, até que chegou nesse momento aqui que eu li, que foi o ápice desse tempo de trevas. Porque numa batalha contra os filisteus, inimigos sempre muito fortes, Israel perdeu, houve um grande morticínio. E esses sacerdotes corrompidos também tombaram na batalha. E como se não bastasse, a arca do Senhor, que era aquele móvel que se guardava no templo e que representava a presença da glória de Deus no meio do seu povo, a arca foi tomada pelos inimigos e foi levada para longe. Foi parar na casa, no templo de um deus estranho chamado Dagon, e longe de Israel permaneceu por 20 anos. Essa criança que nasceu, cuja mãe, ao morrer, colocou o nome Icabô, e Icabô significa foi-se a glória. Essa criança era um grito, essa criança era um sinal profético. Deus se afastou de Israel. Mas Deus se afastou da nação porque o sacerdócio que estava responsável pela nação havia pecado. Talvez você não tenha consciência, mas precisa ter. A igreja, nos nossos dias, porque eu estou falando de um outro tempo, nos nossos dias, a igreja é o sacerdócio de Deus. Uma igreja santa vai santificar a nação. Uma igreja santa e comprometida com Deus vai revelar a glória de Deus à sua cidade. Por outro lado, uma igreja misturada, uma igreja corrompida, uma igreja fria, uma igreja sem temor, sem reverência, vai transmitir esse mau testemunho. De certa forma, é o que tem acontecido. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero chamar a sua atenção para essa designação que a palavra do Senhor dá a nós, o povo do Senhor, os que servimos a Deus. Vós sois sacerdócio real. O nosso papel é entrar na presença de Deus pelo nosso povo. E o nosso papel é sair da presença de Deus e revelar a sua glória, a sua santidade ao nosso povo. Mas nós temos falhado. Nós temos nos corrompido. E eu quero que você, ao ouvir essa palavra, ouça com temor, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo lhe ministre, e que Ele faça você ter uma visão geral, mas também que você tenha uma visão pessoal. Porque o propósito dessa palavra não é apenas mostrar para você como está a igreja, mas o propósito dessa palavra é advertir cada pessoa aqui que a igreja somos nós. Então, eu não vou ser aqui, não estou sendo, enquanto profetizo, um irresponsável que se junta a Satanás para acusar a igreja. O acusador da igreja é o diabo. Não. Eu sou um profeta de Deus, dizendo do que Deus tem me feito enxergar, sentindo vergonha pelos pecados da igreja e sentindo vergonha porque eles são os meus pecados. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Por que chegou a esse ponto? E por que o Brasil está vivendo isso? Nos tempos de Eli, seus filhos, como eu disse, eles eram sacerdotes que não honravam ao Senhor, que não levavam a sério o ministério. E há algumas marcas na vida daqueles rapazes que eu quero mostrar para você, que são muito evidentes na vida da igreja do Senhor, nesses nossos dias. Temos que reconhecer. Em 1 Samuel, eu quero que você acompanhe, capítulo 2, versículo 12. Começamos a ter um perfil
começamos a enxergar qual era o procedimento desses homens diante de Deus. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Aqui começa a descrição de um sacerdócio corrompido que corrompe a nação. Filhos de Belial que não se importam com o Senhor. Há uma tradução que diz que não conheciam ao Senhor. Mas o sentido é que eles não estavam interessados em Deus. Apesar de que eram sacerdotes, tinham crescido na casa de Deus, conheciam a lei do Senhor, mas o coração deles era voltado para si mesmos, e eles não tinham nenhuma reverência. Eles lidavam com as coisas santas como se estivessem lidando com qualquer coisa. E a sua falta de reverência e temor os identificou como filhos de Belial, que literalmente filhos de Belial significa imprestáveis. Sacerdotes imprestáveis. Imprestáveis porque não reverenciavam o Senhor. Porque agiam como se não estivessem diante do Deus Santíssimo. E assim é conosco. Todas as vezes que nós nos misturamos nos ambientes da fé, mas sem um coração contrito, sem respeito na casa de Deus, sem temor diante dEle. Quando nós vivemos uma vida dupla, uma coreografia falsa, levantamos as mãos, fazemos orações, cantamos cânticos, mas não respeitamos o altar. Com a nossa vida não honramos a Deus. E quando Deus nos enxerga assim, ainda que tenhamos o distintivo de crentes, evangélicos, cristãos, chame você do que quiser, nós não passamos de sacerdotes imprestáveis. Filhos de Belial também. Porque os sacerdotes verdadeiros são aqueles que vivem em função do altar, são aqueles que entenderam que a sua vida gira em torno da vontade de Deus e que percebem que cada gesto que façam tem que honrar ao Senhor, que os privilegiou com o chamado. Não dá para brincar de sacerdote. Quando nós brincamos de sacerdote, irmãos, a nação se afasta de Deus. Quando a igreja não assume o seu papel de reverência na presença do Santíssimo, a nação desdenha da nossa pregação. E o que nós estamos vendo hoje é exatamente isso. Uma nação que desdenha do Evangelho, que não teme ao Senhor, e em grande parte por nossa causa. Esta mensagem continua no próximo domingo. A Bíblia fechada, esquecida numa gaveta, numa estante, é um livro comum. Mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus. E você talvez não faça ideia do poder que ela tem. Vida de milhares e milhares, na verdade, milhões de pessoas na nossa geração tem sido completamente transformada pelo poder da palavra de Deus. Obviamente, esse poder entra em ação à medida em que nós reagimos com fé. Aquele que lê a Bíblia como quem lê simplesmente um conto de fadas, um livro histórico, não vai retirar dela o melhor que ela tem. Nós precisamos crer na palavra. E quando cremos, nós liberamos o seu poder para atuar em nossa vida. E aí ela produz uma transformação diária. Vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. É isso que você está aprendendo através dessa ministração que estamos veiculando aqui. Muito bem, você ouve, mas o que você faz com a semente determina os resultados. A semente é perfeita. A terra do seu coração é uma boa terra. São as suas escolhas, as suas decisões que determinam isso. Eu gostaria de lhe abençoar, mas antes de qualquer coisa, pedir que você assuma o seu papel diante de Deus. Que você reconheça que precisa de Jesus. Como pecador que todos nós somos, precisamos da salvação que Ele veio trazer, morrendo naquela cruz por cada um de nós. E uma vez que cremos no que Ele foi capaz de fazer e em quem Ele é, nós precisamos nos curvar diante do seu senhorio e decidir segui-lo conforme a sua palavra.
edificando a nossa vida como homens, mulheres sábios, pessoas que não constroem sobre a areia, mas sobre a rocha. E aí a casa vai permanecer firme. Que o Senhor possa despertar essa fé no seu coração e que a palavra tenha profundidade e gere muitos frutos na sua vida. Eu gostaria de lhe abençoar, pedir que a graça de Deus alcance você com suas necessidades, carências, sua família, abra portas e, acima de tudo, lhe fortaleça na fé. Vamos buscar a Deus? Pai querido, Tu sabes quão dependentes de Ti nós somos e o quanto precisamos da Tua palavra. Sem ela, nós andamos no escuro. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Eu quero pedir, Senhor, que Tu faças brilhar essa luz na vida de todo aquele que dispôs-se a ouvir durante esses últimos minutos, dar atenção àquilo que Tu queres falar, Senhor. Que essa Tua voz possa penetrar no coração dessas pessoas, causando mudanças, transformação, trazendo libertação e cura e, acima de tudo, ajudando-as a edificar uma vida que permanece firme e que é vitoriosa, Senhor. Eu abençoo cada um daqueles que comigo se unem nesta oração e peço que a Tua graça seja liberada com abundância, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também fazer o convite que sempre fazemos aqui, não podemos perder essa oportunidade. Nós alcançamos milhares e milhares de pessoas, são quase 80 cidades da nossa região sendo abençoadas pelo programa Um Passo de Fé. Aliás, eu recebo muitos testemunhos, pessoas que me escrevem, pessoas que me abordam nas ruas, não só de Ribeirão Preto, dizendo que são assíduas assistentes do programa. Mas nós temos uma alegria que é maior do que essa, de ouvir os testemunhos de longe, é receber as pessoas que abençoamos aqui em nossa casa. A comunidade cristã de Ribeirão Preto se reúne em sua sede que fica à Rua Japurá 829, no Alto do Ipiranga, a 2 quadras da Avenida Dom Pedro I, de fácil acesso. Nós temos aqui estacionamento, vigias para os carros do lado de fora e um templo muito espaçoso, confortável, pronto para receber você e sua família. Estamos de braços abertos, gostaríamos muito que você viesse. Nossas reuniões acontecem especialmente aos finais de semana. No sábado pela manhã temos a rede de juniores, de adolescentes. No sábado à noite temos a rede de jovens. E no domingo, as grandes reuniões da família, 9 e 19 horas. Você é o meu convidado especial. Que o Senhor te abençoe, que essa semana seja uma semana rica em Deus para você e sua casa. Bem, estamos ao final de mais um programa e ainda gostaria de convidá-lo a estar conosco em um dos nossos cultos. Se você não é da cidade de Ribeirão Preto, nós temos ligados a nós outras igrejas nas cidades da região. E você pode acompanhar agora os telefones e endereços aí no seu vídeo. Vá a uma igreja próxima a você e leve a sua família. Ali você será muito bem-vindo e encontrará um ambiente de amor, de comunhão e edificação. Que o Senhor abençoe você e sua casa. Que vocês tenham uma semana próspera, repleta de novidades de vida. E no próximo domingo nos encontraremos novamente em mais um Passo de Fé. Um passo de